Pronto. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Hoje temos o último verso do capítulo 12 da Bhagavad Gita, o verso 20. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso em sânscrito. Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 20. Yetu dharma mirtamidam yatoktam paryupasate eshradadanamat paramam bhaktastetiva me priya. Verso 20. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos por mim. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimos queridos por mim. Namastê, Hare Krishna. Muito bem, muito obrigado, Andréia, pela leitura dos mantras, né, Gotas Védicas. Obrigado, Tulsi, pela condução, né, da nossa auspiciosa Sala dos Mantras, no Caminho dos Mantras. E nós vamos, então, agora fazer a dissertação do tema, né, que está sendo mencionado aqui no verso. E logo em seguida, então, nós vamos concluir, né, o nosso sadhana na Sala dos Mantras, tá bem? Então, eu vou entoar o mantra inicial, reverência ao mestre. Om Hagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Swaha Hari Om. Muito bem, então nós, né, estamos concluindo esse capítulo, né, o capítulo chamado O Serviço Devocional, ou, né, Bhakti Yoga, capítulo 12. Esse verso, tá? Então, a tradução é traduzido como serviço devocional, porque isso, né, facilita a nossa compreensão. O termo em sânscrito para esse procedimento é Bhakti, chama-se Bhakti Yoga. Bhakti significa dedicação ou atenção. Uma vez foi perguntado para o nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada, um dos seus aprendizes, né, alunos, discípulos, perguntou o que era amor, né? Quando ele perguntou se como é que eu saberei se eu estarei amando Krishna? Né? Bhakti é um estímulo para o objeto de amor supremo, que é a pessoa suprema, Krishna. Então, ele perguntou, como é que eu saberei se eu estarei amando Krishna? Porque é dito que a pessoa que, né, assim, ama Krishna é a pessoa autorrealizada. E nós estamos buscando a autorrealização. Então, se eu estiver no caminho certo, como eu saberei se estarei amando Krishna ou não? Uma pergunta relevante, né? Então, ele respondeu o seguinte, se você quiser reduzir, ou se você quiser sumarizar o conceito de amor em uma única palavra, a palavra que você está procurando é atenção. Atenção inclui todos os fatores do amor. Quando o ser está predisposto a dar atenção ao outro ser, significa que esse ser é relevante para ela. E um ser relevante, que merece atenção, automaticamente receberá também
amor. Então, atenção é o princípio fundamental do amor. Não existe amor sem atenção, né? Então, assim, o verso aqui vai dizer o seguinte: aqueles que seguem este caminho imperecível, né, do serviço devocional e que se ocupam com plena fé. O que significa plena fé? Como é possível plena fé sem conhecimento? A fé, na verdade, a fé é um produto inicial. Aqueles chama-se Shraddha, fé chama-se Shraddha. Em sânscrito, fé significa Shraddha, né? Vocês já viram aqueles lançamentos de foguetes espaciais? Não sei se vocês já viram isso, né? Então, o foguete está lá e libera-se uma grande carga de energia, né? Aquele fogo impulsiona a peça inteira, né? E esse impulso vai, então, vencer a força gravitacional da Terra sobre o objeto, e esse objeto, então, vai conseguir vencer, não é, a estratosfera, e aí ele vai conseguir alcançar o espaço sideral, e ele vai, então, conseguir prosseguir a viagem, mas ele tem que vencer primeiro a força gravitacional da Terra. Por isso tem que ter uma grande força, uma grande propulsão para empurrar o objeto para cima. Lá, depois da estratosfera, aí muda, né, o esquema. E lá em cima, aquela maior parte do objeto vai se desprender do objeto e só a cápsula, que é a partezinha menorzinha, que é o topo do objeto, vai prosseguir. O restante é descartado como lixo espacial. Inclusive, é um problema atual, né, da humanidade, o lixo espacial que está circulando ao redor da Terra, porque eles são descartáveis. O Elon Musk está tentando, né, produzir um foguete que não é descartável, que é reutilizável. Então, o foguete vai e volta para ser reutilizado. Mas até então, os foguetes sobem e a peça maior é descartada. Lá em cima, essa peça maior, ela se torna um peso. Então, ela tem que ser descartada e ela tem que ser para que a cápsula continue na sua viagem. Tá? Outra metáfora que nós utilizamos para esse processo é o gesso, né? Se você está com o braço quebrado, por exemplo, com algum problema, então você vai ao médico e ele vai colocar gesso no seu braço. Esse gesso, ele vai proteger você e recuperar a saúde dos seus ossos, do seu braço. Normalmente, esse gesso vai durar por volta de 30, no máximo 40 dias. Daí ele vai ser retirado novamente, porque os ossos já se calcificaram, e aí você vai precisar de fisioterapia para retomar os movimentos, porque ele ficou parado há muito tempo, então, naturalmente, você precisa de exercícios físicos, tá? Mas o gesso vai ser retirado após um período. Se o gesso for mantido, você perde os movimentos do braço, e aí você vai ter um problema permanente, que vai atrofiar o braço. Então, o que era saudável se torna um problema, tá? O gesso. Então, o gesso tem que ser eliminado. No foguete, aquilo basicamente é tanque de combustível. No início, é importante. Lá em cima, se torna um problema. Se não for descartável, o objetivo não é alcançado. A cápsula não vai, porque o peso é muito grande. Semelhantemente, o gesso. Assim também é a fé. Tá? A fé, ela é inicial. É para você começar o processo. Porém, após vencer a gravidade da ignorância, é necessário a leveza da compreensão do conhecimento para prosseguir a viagem. A manutenção da fé é um grande problema. A ausência de conhecimento, na verdade, é o maior problema, tá? Porque a manutenção da fé após 20, 30 anos de prática revela que essa pessoa não tem recursos suficientes para prosseguir a viagem de maneira leve. A fé é densa. Ela exige que você se esforce muito para acreditar em algo que você não tem compreensão. Então, você precisa de muita fé. Entretanto, essa manutenção dessa muita fé, num determinado período para frente, passa a ser um constrangimento e uma dificuldade. Porque se você mantiver dúvidas básicas que você tem no início, lá na frente, significa que você ainda está na fase inicial, você não venceu a gravidade. Então, o peso é maior. Então, é necessário compreensão. Quando o Krishna fala, ocupam-se com plena fé, ele está sugerindo que você tenha que ter compreensão, conhecimento. Por isso é necessário Shravana, ouvir os conhecimentos, para que a sua fé
amadureça a ponto de se transformar em compreensão. Quando você tem compreensão, não é mais necessário fazer a manutenção da fé, porque a compreensão já inclui a fé numa fase mais amadurecida. Nesse ponto, você não cai mais na gravidade. Por exemplo, o objeto que está acima da estratosfera não cai mais na Terra, novamente, a não ser que ele seja trazido de volta. Mas de lá, ele vai. Então, a compreensão, ela é superior à fé, porque ela já adquire a informação daquilo que é necessário para que haja prosseguimento da viagem. Então, plena fé significa compreensão. E ninguém tem compreensão se não parar para ouvir os conhecimentos. É necessário dar atenção. Amor é atenção. Aqueles que negligenciam o conhecimento em função da prática religiosa ou em função meramente da fé, não estão dando atenção. Isso não é amor verdadeiro, ou pelo menos não é completo. Tá? Então, se você quer se sentir uma pessoa completa naquilo que você está fazendo, em qualquer coisa que você está fazendo, seja no esporte, seja no relacionamento, seja numa profissão, seja fazendo o seu jardim, seja o que for que você estiver fazendo, faça-o com atenção, porque isso indica que você tem compreensão e prazer naquilo que você está fazendo. Ah, mas Devananda, você não sabe com o que eu trabalho. Você não sabe que eu faço por obrigação, que eu não tenho prazer nenhum. Então, ou você muda o que você está fazendo, ou você aprende a fazer o que você está fazendo e descobrir ali no que você está fazendo funções de prazer, porque senão você vai sofrer a vida toda. Isso vai te adoecer. Então é necessário ter amor em tudo o que se vai fazer. E naquilo que você tem que fazer por obrigação, você tem que fazer isso como uma oferenda ao Supremo, como uma dedicação a Deus. Quando você pega uma coisa difícil de ser feita e o faz como uma dedicação, como uma oferenda, como uma demonstração de amor ao Supremo, fica leve, fica difícil. Aliás, o que é difícil fica leve. Então, assim, para finalizar, essas pessoas, né, elas são muitíssimo queridas a mim. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu vou colocar uma situação aqui que é bastante comum e conhecida de todos vocês, né, de todos nós. Nós somos todos crias, né, do cristianismo, somos frutos do cristianismo, nossos pais, nossos ancestrais. A nossa religião original, né, a nossa terapia de grupo fundamental é o cristianismo. Nós nascemos num país cristão, numa comunidade cristã, nós aprendemos os valores do cristianismo e nós somos todos devotados a Cristo. Então, é um campo comum a todos nós que nós conhecemos. Uma ou outra pessoa não tem essa experiência, mas a esmagadora maioria das pessoas é partindo dessa experiência aí, tá? Nós somos todos funcionais a partir da experiência dos ensinamentos, né, de Jesus, do cristianismo, etc. Então, eu vou usar aqui uma metáfora usada por ele mesmo. Em alguns momentos, ele, né, em certa ocasião, ele fez a seguinte afirmação: pega a tua cruz e me siga, porque o meu fardo é leve. Agora, olha só a circunstância. Ele estava preso, ele estava carregando uma cruz, sendo obrigado a carregar uma cruz, estava sofrendo bullying, né, coletivo, tinha um grupo de pessoas ali, assim, zombando da situação dele, logística, e ele então faz essa afirmação: você pega a tua cruz e me siga, porque o meu fardo é leve. Como que pode ser leve o fardo que ele estava carregando? Das duas, uma, ou ele estava blefando para convencer você a entrar na religião dele, ou na seita dele, digamos assim, ou então o que ele estava falando tem algum fundamento filosófico sustentável, consciente. Ele não estava meramente, assim, fazendo laboratório de religião. Ele estava dando uma informação. Então vamos ver se é um blefe ou se essa informação procede. Uma mãe, por exemplo, normalmente nós não gostamos de limpar o cocô de ninguém. É algo desconfortável. A gente não gosta de fazê-lo. Eu, por exemplo, nós temos uma cachorra aqui no espaço. O nome dela é Shanti. Ela é linda, mas eventualmente ela faz cocô, né? E nessas horas, todos os meus amigos meio que desaparecem do ambiente. Mas eu vou lá e faço a limpezinha do cocôzinho dela. Não é algo que eu anseio por fazer. Ah, que bom, agora chegou o grande momento da minha vida. Não é isso. Mas eu vou lá e o faço com amor, porque nós amamos a nossa cachorra. E assim deve ser você também, né? Uma mãe com o seu filhinho, né? Não é que ela anseia, o momento mais feliz da minha vida é agora.
que eu estou limpando o cocôzinho. Não é isso, exatamente. Mas ela o faz com ternura, com amor, e ela não sente que isso é um problema. Normalmente, seria sem amor. Sem amor, é muito difícil fazer isso. Mas como tem amor, fica mais fácil. E amor fundamenta-se em compreensão. Então, sempre que há o sentimento de ternura e de amor envolvido, todas as operações ficam mais fáceis de serem feitas, até as mais difíceis. No caso, por exemplo, de Jesus, ele fazia o que ele fazia conscientemente, voluntariamente, ele era um voluntário, ele não era obrigado a fazer aquilo que ele estava fazendo, ele fazia voluntariamente, e o fazia como uma única intenção, ter ele mesmo uma oferenda direta ao Senhor Supremo. O sacrifício dele tinha a ver com aliviar o sofrimento das pessoas para que elas tivessem compreensão, conhecimento que as libertassem. Então ele fez um sacrifício pelo conhecimento. Porque é o conhecimento que liberta as pessoas. Como ele dizia, quem come desse pão não terá fome, quem bebe dessa água não terá sede, porque adquirirá conhecimento, e esse conhecimento vai proporcionar vida eterna. Uma vez que você é transferido para um ambiente eterno, para de morrer, para de adoecer. Isso é bom para você. Então, o meu sacrifício é em função dos conhecimentos que você deverá adquirir. Então, conhecer, procurar aprender, buscar se desenvolver espiritualmente é uma atitude de amor a Deus, porque demonstra o ser em busca de compreensão, que é o esforço de todos os sábios e mestres na humanidade. Então, a demonstração que nós podemos oferecer a Deus como uma prova sincera do nosso amor, ainda que nós não tenhamos esse amor no coração, é aprender os conhecimentos que vai nos levar à compreensão, que nos liberta do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Tá? É para essa função que esse conhecimento foi oferecido, para que nós aprendêssemos. E assim nos libertamos. Ok? Muito bem. Então nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.